E vamos que vamos para mais uma aula matemática nesse cenário top. E a gente tá falando da temporada Geometria Analítica. Terceiro ano, esse é o assunto em pauta. E a gente viu primeiro, né? A gente tá vendo a parte de ponto e reta. Isso, falamos certo? do ponto, no plano cartesiano, falamos dos dois pontos e a distância entre esses dois pontos, que é uma reta, mas que até então só tinha conexão com dois pontos e sempre está alinhado. Depois colocamos um terceiro ponto e aí descobrimos que se o determinante desses três pontos, né, montados numa matriz, derem zero, então esses três pontos formam uma reta. Aí a gente cantou paródia, né? Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetir duas colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Muito fácil, né? A regra de Sarri. Pô, tava quase... Não, tá muito... E todo o conteúdo eu sei de cor. É muito top. Nossa paródia ajuda você a resolver a parte de alinhamento de pontos, né? Então, se a gente tem três pontos para estarem alinhados, o resultado do determinante de uma matriz tem que dar zero. Simples assim, facinho, facinho, não foi? Verdade? Então agora a gente dá mais um passo, né? Vamos adiante, mais um passo aí dentro do caminho da geometria analítica, onde a gente vai aprender outras situações envolvendo o ponto e a reta ainda. Ah, mas por que vocês ficam no ponto e na reta? Porque depois a gente vai ter geometria analítica na circunferência, nas cônicas, né? Nossa. Então a gente tem outras coisinhas aí, detalhes para serem estudados, mas por enquanto a gente está nesse processo inicial de ponto e reta, certinho? Certo. Professor Sâmio, tudo bem? Vamos com a gente então? Segue junto na nossa aula de número 22, olha lá. Falando então em geometria analítica no ponto e na reta, estamos na parte 3. E hoje vamos falar sobre a inclinação de uma reta. Tendo essa reta uma inclinação, vamos falar do seu coeficiente angular. E vamos também falar sobre formas de equação da reta, de quais maneiras a reta pode ser equacionada. Muito bem. Então, quando a gente fala desses toques aqui, são interessantes porque cada um deles vai trazer uma informação diferenciada. Então, é bom você já ir anotando, né? Faça já a sua revisãozinha, suas anotações aí, porque você vai precisar de cada um deles para resolver as atividades de sala, tá bom? E habilidades da aula de hoje, vamos junto. Recordar o plano cartesiano, já. Distância entre dois pontos, já. E hoje vamos agora então trabalhar com a equação da reta. E nós já descobrimos na aula anterior que para ter uma reta, esses pontos precisam estar alinhados. E também vamos reconhecer ângulos, né? A parte de perpendicularismo e também paralelismo. Isso aqui é quase trava-língua, né? Paralelismo e perpendicularismo. Então fazem parte desse assunto também. Essa setinha ficou legal. Essa ficou linda. E para não fugir à regra, segue o oferecimento do dia. E a aula de hoje, o oferecimento vai para... E aí, conhecem esse corredor? Aí eles vão dizer, mas muitas escolas se parecem aí, né? Não, mas cada uma tem uma particularidade individual. Né? Nós vimos aquela escola, tem umas escolas há um tempo atrás aí, que na frente tinha lá um poço feito com pneus, tinha um carrinho de mão feito com pneus. Então, cada escola tem uma particularidade. Realmente, porque a galera na escola é muito dedicada, né? Deixar a escola bonita. Essa aqui tem umas palmeiras, né? Nos cantos, assim, meio assim, ó. Mas e aí, qual será a escola do dia de hoje e onde ela fica? Vamos descobrir? Vamos lá então? A escola de hoje é a Fernando de Souza Gomes, no distrito Rio Pardo. Porto Velho. Olha aí, né? Pertinho. Olha lá, legal. Pertinho, a gente tem que ir lá. É verdade. Fernando de Souza Gomes, então aquele abraço ao professor presencial, à professora e, claro, o beijo carinhoso no coração dos alunos, principalmente os do terceiro ano, né?
sintam-se abraçados por nós aqui. Se bem que a gente fala bem aqui, Porto Velho, né? Tem um distrito de Porto Velho bem aqui, Extrema. É bem aqui. Bem aqui. É mais distante do que algumas cidades aqui perto. O município de Porto Velho é extenso, né? Então, tem lugares que são aqui em Porto Velho, mas são bem longinho, né? Da nossa zona urbana aqui em si, né? Então, fica o nosso abraço, tá? O nosso carinho para todos vocês aí da Escola Fernando de Souza Gomes, certinho? Vamos lá, então, continuando o assunto, tirando da cartola, a gente vai vir com a parte 3 de ponto e reta, certo? E vamos falar de inclinação de uma reta. Olha aqui pra gente conversando um pouquinho. Quando a gente fala de inclinação de alguma coisa, né? Na verdade, quando a gente estava falando ali de distância entre dois pontos, algumas retas já estavam inclinadas, né? E essa inclinação da reta, será que a gente consegue fazer um estudo mais aprofundado sobre ela? Vocês lembram na habilidade que falava de ângulo? Sim. Então, se tem inclinação, tem ângulo. Tem ângulo, né? E é dentro disso que a gente estuda mais um pouquinho desse assunto. Olha lá. Então, quando a gente fala de inclinação da reta, é porque a gente determina uma reta no plano cartesiano e conhece dois pontos, certo? Dois pontos a gente já sabe. Mas também é possível ser determinada conhecendo apenas um ponto e um ângulo. E um ângulo, olha que legal, né? Então, se você conhecer um dos pontos, esse aqui é uma maneira, né? Se você conhecer dois pontos distintos, você determina uma reta. Mas se você conhecer apenas um ponto e o ângulo, também tem condição de determinar uma reta. Mas é claro, né, gente, que não gostamos de avançar o assunto antes de saber se você entendeu bem o que já passou. Estamos no terceiro episódio, né, da temporada, né? Terceiro episódio. E será que os dois episódios anteriores ficaram consolidados? Você realmente compreendeu? Será? Não sei. Acho que sim, né? Tá fácil. Tomara que sim, né? É a nossa intenção. E qual é a melhor maneira da gente verificar, ou melhor, de você aí verificar, diagnosticar se você compreendeu? Quiz. Nosso quiz de sempre, né? Então temos algumas perguntinhas sobre os assuntos das aulas anteriores, que é para vocês responderem agora. Então solta a vinheta, que é a hora do quiz. A hora do quiz! E vamos que vamos, a hora do quiz. Então a gente vai perguntar alguns quesitos aí, às vezes mais conceitual, às vezes pode ser até de cálculo, para verificar se você conseguiu entender as aulas anteriores. Bora ver? Vamos lá? Então, lembrando de ângulos. Será que você conhece ângulos? Porque agora a gente vai precisar dessa informação. A gente vai precisar desse assunto, né? E essas aulas anteriores não necessariamente são nossas. Pode ser nossas aulas do segundo ano. Pode ser do primeiro, do nono. O que você aprendeu sobre ângulos? Porque assim, ó, falamos de inclinação da reta, vamos estudar, né, esse assunto, e a gente já percebeu que precisamos saber conceitos sobre ângulos. E ângulo a gente aprende lá no Fundamental 1, né? Sexto ano. Eu tenho lembrança, sexto, sétimo e nono. Né? Então, se você já viu no Fundamental, é hora de rever e reconhecer. Então, vamos lá. Pergunta de número 1, na telinha. No plano cartesiano, a reta R possui um ângulo alfa. Está lá no plano cartesiano bonitinho, nós temos ali um ângulo alfa. Perfeito. Sobre ele, podemos afirmar que esse ângulo está entre 0 e 90 graus, esse ângulo está entre 90 e 180, esse ângulo alfa é igual a 90 graus, ou esse ângulo alfa é igual a 0 graus? Então, estamos falando desse ângulo aqui, né? Um ângulo alfa aqui, ó. E aí, esse ângulo está entre 0 e 90? Ou ele é maior que 90, mas é menor que 180? Também, a letra C afirma que ele é 90 graus. Esse ângulo vale 90. E a letra D diz que ele vale 0 graus. Tempo! E a galera tá pensando, muita gente não tá muito lembrando sobre ângulos, e aí? Mas agora é hora de relembrar, hora da verdade. D? Vamos lá então? Resposta correta é a letra
né? A gente tem aqui um ângulo de 90 graus, né? Mas ele é menor, né? Porque de 90 graus é até aqui, ó. Quando a gente tem um ângulo reto que a gente fala, né? E como ele é menor que 90 graus, ele está aqui, entre o zero, que é o ângulo, né? O nosso ângulo aqui sem movimentar nada, e o ângulo de 90, ele está aqui. Entre esses dois, ele forma um ângulo aí agudo, né? A gente chama de agudo, certo? Certinho, beleza. Pergunta de número 2, e agora? No plano cartesiano, a reta R, agora com outra posição, possui um ângulo alfa também. Sobre ele, podemos afirmar que ele está entre 0 e 90, ele está entre 90 e 180, ele é igual a 90 ou ele é 0? E aí? O que vocês acham? Agora, e aí? Agora, diretor, responde essa. Isso aí, muito bem. Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta correta é a letra B. Aqui a gente tem um ângulo, né? O 90 graus é quando a gente faz um ângulo reto, né? Se passou de 90 graus, ele é maior que 90, mas menor que 180. 180 é aqui, ó, é o ângulo raso, né? Então Beleza. ele faz toda uma voltinha aí. Beleza? Beleza. Quando a gente fala, tem até aquela música, né? 180, 180, 360, né? Então, uma volta completa. Vamos deixar por aqui, né? Porque vai aqui, né? Vamos à pergunta de número 3. Vamos relembrando aí. No plano cartesiano, a reta R possui um ângulo alfa. Tá lá a reta R, azulzinha, e o ângulo alfa, bonitinho ali, ó. Sobre esse ângulo alfa, podemos afirmar que ele está entre 0 e 90, ele está entre 90 e 180, ele mede 90 ou ele mede 0 graus. E aí, sobre este ângulo, o que nós podemos afirmar? Vamos ver aqui junto? Vamos dar a resposta aqui? Juntinho com a galera. Esse ângulo, vocês podem ver que ele faz aí, né? Um ângulo reto. E quando a gente fala de ângulo reto, ele mede... Como é que é o ângulo reto? 90 graus. Ah, que legal. Ângulo, né? É assim, ângulo? Aqui é o professor Sam aprendendo matemática, 5 vezes 6, 30. E os professores de matemática aprendendo língua de sinais, a linguagem de sinais. Legal, né? Beleza, beleza. Eu sei que como que é o período de tempo, né? Período de tempo. Vamos lá então, a pergunta de número 4 ainda, falando de ângulos. Olha essa agora. No plano cartesiano, a reta R possui um ângulo alfa. Tá lá a reta R. Essa é a pergunta de número 4, tá? Vou apagar aqui. Tem que ser com o azulzinho, vou apagar, né? Pra ficar bonitinho. Mas, gente... O azulzinho clarinho lá. Tá bom. Isso. Não vai adiantar nada, ó, não tem azulzinho clarinho, não. Tá bom, mas essa é a pergunta de número... Eu quero pegar o preto, o negócio não pega. 4. Então, o ângulo alfa na reta R... E sobre ele podemos afirmar que ele está entre 0 e 90, ele está entre 90 e 180, ele é 90 ou ele é 0, não tem inclinação. E a galera já pensou, porque essa é muito simples, quando, né, ele está paralelo ao eixo X aqui, é um ângulo que não teve inclinação, então um ângulo de 0 graus, tá? Uma vez relembrados os tópicos de ângulo, né, a gente precisa ter conhecimento, né, do que é um ângulo reto, o que é um ângulo raso, o que é um ângulo de 90 graus, um ângulo de volta inteira, que é o de 360. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para poder avançar, porque agora, o nome já diz, né, no nosso subtítulo aqui, ó, coeficiente angular de uma reta. Isso. Então, precisa do ângulo. É interessante porque até o 7º ano, a gente só fala de ângulo.
o ângulo da reta, já da reta, e fala o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo gama. Quando chega no terceiro ano, traz a reta, traz a inclinação da reta, e aquela aberturazinha que é o ângulo vai ser chamada de coeficiente angular, ou seja, o coeficiente de inclinação da reta. Não, e o mais assim, interessante que a gente até fala sempre nas aulas, né? Quando tá falando de ângulo, tem pessoas que dizem, vou dar uma volta de 360 graus na minha vida, só que aí fica a dica que dá uma volta completa de 360 graus, você volta pro mesmo lugar, né? Deixa eu ver, calma. 360 graus, voltou, parou no mesmo lugar. Então, toma cuidado aí. Não muda nada. Não muda nada. Andou, virou, mexeu e ficou no mesmo lugar, então toma cuidado aí com as suas, como fala? Com as suas frases matemáticas, porque pode ser que você esteja dando um tiro no pé aí. Eu dei um giro da minha vida, foi legal. Voltou pro primeiro lugar. Vamos lá, então, agora falando de coeficiente angular de uma reta, o que isso significa? Olha lá. Então, você já viu essa placa? Já? Não. Não? Não, já. Uma placa de trânsito que indica declive acentuado, Porque né? aqui em Porto Velho não tem. Não tem? Não. Tudo plano, né? Quando a gente vê uma placa dessa, o coeficiente angular de uma reta é também chamado de declividade, né? Então, quando a gente fala de declive, ou seja, né, essa inclinação que uma determinada rampa tem, né? Daqui a pouco. Essa inclinação que a rampa tem é também chamada de declividade, né? Certinho? Então, olha lá. E determinada inclinação de uma reta, a gente pode determinar essa inclinação com o uso da matemática, né? Então, vocês viram ali? Olha aqui, viu que salta um... tem, né? Você viu que ali tem um triângulozinho que vem aqui, ó, olha lá, e chega junto aí na declividade? Vamos de novo, olha lá, o triângulozinho cai lá dentro, ó, que legal. Por quê? Porque através desse triângulo a gente consegue determinar a inclinação de uma reta. Vamos ver? Para calcular o coeficiente angular de uma reta, a partir de 2 pontos, nós temos que usar a seguinte regra, olha só. O coeficiente angular nada mais é do que a razão, ou seja, a divisão entre a variação do eixo y e a variação do eixo x. E esse mzinho já quer dizer que é o coeficiente angular, né? Muito bem. E variação nós falamos com eles, não foi que nós fizemos lá os cálculos da distância entre os pontos, usando justamente essa variação dos pontos. O x de b menos o x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado. Isso na distância entre 2 pontos. Isso. Agora é a mesma coisa, a gente vai usar as coordenadas do ponto, tanto do b quanto do A. E essa variação, você vai ouvir muito isso em física, né? A variação da velocidade, a variação da distância, a variação do tempo. Quando for falado aí, né, velocidade média, velocidade de algum determinado objeto, né? Então, nós aqui na matemática vamos trabalhar um pouco com essa variação também. E essa variação, muitas das vezes, é representada pelo delta, tá? Mas não precisamos ficar muito presos nessas partes. Aqui nós vamos fazer usando as coordenadas do ponto mesmo, tá bom? Então, olha ali, ó, a gente vê aí o triângulozinho, ó. A inclinação é a mesma, né? Mesmo que mude de lugar, a inclinação é a mesma, certo? Melhor do que a teoria é a prática. Então, vamos lá, vamos aos cálculos. Exemplo de número 1. Determine o coeficiente angular da reta que passa por A igual a menos 6,4 e B igual a 0,2. Bora ver, então? Vamos lá? Quem é o meu Mzinho, o meu coeficiente angular, tá? Dado por M. Vamos lá. Y de B. 2. Ó, lembrando que aqui é o X do A, Y do A. X do B, Y do B. Tem que saber quem é quem, senão fica difícil. Menos Y do A. 4. Menos 4. Temos que colocar entre parênteses, né? Quem é o X do B? É 0. Quem é o Y do B? 6. Menos 6. Menos 6. Então, temos que colocar entre parênteses, tá? Vamos lá, muito cuidado com os detalhezinhos dos valores negativos, né? Por quê? Porque temos o menos da fórmula
e temos o menos dos valores, dos números. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, beleza? Beleza. 2 menos com menos, Mais. mais. 2 mais 4 sobre 0 mais 6. 2 mais 4? 6. 6. 0 mais 6? 6 também. 6. Então, o meu coeficiente angular é 1. O meu Mzinho é 1. Certinho? Certo. Ah, tá, mas ainda não sei o ângulo. Não, aqui a gente está falando do coeficiente angular. O ângulo a gente vai mostrar para vocês já já, tá bom? Coeficiente angular é um valor determinado que origina o ângulo, mas por enquanto ele é um valor numérico. Tá? Perfeito. Simples assim. A gente vai usar as coordenadas, não precisa se preocupar com nada diferente disso e tá certinho, tá bom? Beleza. E agora? Para calcular o coeficiente angular de uma reta a partir do ângulo. Agora sim. Então agora a gente usa o quê? M é igual a tangente de um determinado ângulo alfa, tá bom? E aí, do mesmo jeito, a gente tem as mesmas coordenadas, tudo certinho. Esse Mzinho é um número real que a gente acabou de usar ali na equação anterior. Isso. E o número era 1. E esse alfa, agora sim, o alfa é o ângulo de inclinação da reta. Isso. Então vamos conversar um pouquinho aqui com eles, né? E se eles recordarem um pouco, não é? No primeiro ano, quando nós falamos de trigonometria, lá na época que vocês assistiram a aula, eu acredito que da professor Alex, não é? Mas na trigonometria, vocês aprenderam que quando entramos lá no seno, cosseno, na tangente, nós sempre começamos pela tangente, que é justamente porque fala sobre uma inclinação, fala sobre uma inclinação. Então ali nós usamos a tangente do ângulo para descobrir que existe um cateto oposto e um cateto adjacente. Então, e depois disso aí nós achamos a hipotenusa. Tranquilo. Se eu lembro disso, então já fica mais fácil, porque eu sei que a inclinação tem a ver com a tangente. Aí eles vão dizer assim, professores, acho que eu não lembro, isso é lá do primeiro ano. Gente, tem as aulas do primeiro ano no canal, então vai lá, tá por títulos, né? Tá por conteúdos, vai lá em trigonometria no triângulo, retângulo, que você vai lembrar direitinho. Seno, os amiguinhos aí, né? Os queridinhos da trigonometria, seno, cosseno e tangente. E o melhor, neste ano, especificamente neste ano, com o novo ensino médio, o primeiro ano tem 96 aulas. Se você tiver de bobeira no domingo e quiser estudar para o Enem, você pode pegar lá as aulas e estar olhando, né? De bobeira no domingo ficar assistindo aula de matemática é bom demais, É bom demais. Foco no Enem, né? No terceiro ano, não. Só podia ter indicação desses professores aqui. O terceiro ano está focado no Enem. Terceiro ano, o aluno do terceiro ano é assim, ó, tá na roça lá com a roçadeira e o celular aqui, ó, vendo terceirão é nesse nível. Então, quando a gente fala de tangente, né, é a parte da trigonometria aí, né? E lá no primeiro ano a gente fez até o bate-o-sino, né, da trigonometria dos valores, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. Então, quando a gente faz o bate-o-sino da trigonometria, a gente dá os valores, né? De seno, cosseno e tangente para os ângulos notáveis. Então, 30, 45 e 60. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1. Agorinha nós temos um cálculo, que deu 1. Deu 1. 1 raiz de 3. Então, o 1 é o ângulo do meio, é 45? Acho que sim. Bora conferir? Vamos lá? Então, lembrando do bate-o-sino da trigonometria, olha aqui com a gente, então, no slide, vamos ver, então, esse ângulo agora. Olha lá. Então, quando a gente fala que o M é o número real, foi o que a gente achou no exemplo anterior, o ângulo é o alfa é realmente o nosso ângulo, tá bom? Beleza. Vamos lá, então, agora exemplo de número 2. A reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB, com A igual a 0,4 e B igual a 4,0, tem qual coeficiente angular? Isso tem uma jogada aí, não é? Tem um negócio diferente aí, ó. O Mzinho é quem mesmo? O Y do B menos o Y do A sobre o X do B menos o X do A, certo? Relembrando a equaçãozinha aqui, ó. Y do B menos Y do A, X do B menos o X do A. Vamos lá, então. Aqui vai ser fácil porque temos alguns valores zero, né? Então, vamos lá. Não, só que lá ele pede para calcular
o coeficiente angular do ponto médio, não é? Da origem com o ponto médio. Verdade, temos que achar o ponto médio primeiro, então? E isso aí depois vai ficar bom porque tem a origem. A origem é 0, 0, né? Ele está pedindo a reta que passa pela origem e pelo ponto médio. Isso. Então verdade. Então temos que achar o ponto médio primeiramente, né? A origem a gente já sabe, né? Quem é a origem? A origem é o ponto 0, 0. 0, 0. E o ponto médio? O ponto médio eu não sei, né? Vou ter que encontrar o meu ponto médio aqui, vai ser o xm, ym, né? Isso. E como que a gente calcula o ponto médio? Somos 2, divide por 2. Somos dois valores em x E x. e divide por 2. Isso. Vai nos dar o x médio. E em y da mesma forma, somos dois valores em y e divide por 2, entendeu? É isso mesmo. Então coloca em prática aí. 0 mais 4, Vamos lá 4. então. No x médio eu vou ter 0 de x XA. de A mais 4 de x de B. Dividido por 2. Isso. X médio vai ser 4 dividido por 2. O meu x médio é 2. 2, beleza? Vamos de y médio agora. O y médio vai ser o y do A, que é 4, mais o y do B, que é 0, dividido por Por 2. O meu y médio vai ser 4 por 2, também vai ser 2. 2. Beleza? Então, o meu ponto médio é 2 para x E 2 2 para y. Aí, agora sim, né? Agora ele está querendo o coeficiente angular desses dois... Qual a origem? Dessas duas situações, né? Então, agora eu vou fazer o meu coeficiente angular, que é o meu m, que é o y do B menos o y do A. Só que agora, esse meu B e esse meu A é a minha origem, né? Origem 0, 0. 0, 0, e é o meu ponto médio, que é 2 e 2. 2. Sobre o x do B menos o x do A. Esse A e B não necessariamente vão ser esses pontos aqui, né? É isso que a gente está falando, porque agora ele está se referindo a outros pontos, tá bom? Perfeito. Então, se a gente quisesse, a gente podia até colocar aqui, né? Da origem, melhor, né? Para não confundir. M menos YO. Vamos lá. YM menos o YO, XM menos XO. Tá quase um ioiô isso aqui. O Y médio, 2. Menos o Y da origem, que é 0. E aqui também é 2 menos 0, né? Então, meu M vai ser 2. Dividido para por 2. 2, o meu M vai ser 1. Por coincidência, o mesmo valor do nosso exemplo anterior, né? Certinho? Beleza. Legal. Então, ó, observem que aqui o exemplo foi um pouco diferente, porque pedia a reta que passa pela origem e pelo ponto médio. Então, fique esperto aos detalhes, tá bom? Mais um exemplo aí? Vamos lá. Se alfa é o ângulo de inclinação de uma reta M, e M é a sua declividade, ou seja, o coeficiente angular, complete a tabela. Só para achar a tangente? Isso, e vamos lembrar da circunferência aí, né? Também. Segundo ano. Isso mesmo. Então, olha lá, no segundo ano a gente lembrou, a gente viu a trigonometria na circunferência, certo? Certo. O M sempre vai ser a tangente do ângulo, né? Então, se o M é a tangente do ângulo, aqui vai ser a tangente de quem? De 0? 0. Qual é a tangente de 0? 0. É 0, né? Olha aqui. Lembrando que a tangente é essa reta paralela ao meu eixo X. Y. Y. Muito bem. Paralela. Né? Paralela. Então, perpendicular. tangente de 0 é 0. 0. Deixa eu pegar o vermelhinho, 0. E a tangente de 30 graus? A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, conseguimos preencher os valores de 30, 45 e notáveis, 60, né? os notáveis. Para 360 é a mesma coisa que o 0, né? Isso. Então é 0. Para 90 e para 270, não existe. Muito bem, não existe. E Porque para... como ela tem que ser paralela ao eixo Y, no ponto 90 e 270 não tem paralelismo, né? Isso, não Então, se enquadra não aí. vai se enquadrar. E 180? 180 tá do lado de lá, vai só correr para lá. Dá 0 também? 0 também, porque vai chegar ali, né? Olha lá, então zerou também. Então temos aí os valores, né, da tabela. É bom vocês anotarem isso aí, tá? Anotem aí que vai ficar mais fácil, porque na hora que precisar para uma atividade de sala, você já tem a tabela completinha com os valores da tangente desses ângulos que são os mais notáveis, os mais usados.
né? Por quê? Porque tem outros ângulos? Tem, né? Nós temos de 0 a 360 muitos ângulos, mas esses são os que mais são usados aí, cobrados no Enem e em exercícios e tudo nas atividades, né? É importante lembrar do valor onde tem 0 e de onde não existe. Por quê? Porque nos 90 e no 270 não existe a tangência, não tem ponto de tangência. Nos outros pontos é 0, por quê? Porque corta certinho ali. É porque em 90 e 270, né, paralelo não vai se encontrar nunca, né? Então não tem toque ali, não tem tangência, tá bom? E agora, para a gente finalizar o assunto da aula de hoje, as formas da equação da reta. Existem algumas maneiras de representar uma reta, né? Algumas equações que podem ser demonstradas aí para você. A gente vai trabalhar com aquelas mais usuais, mas a gente mostra aí algumas para vocês. Olha lá. Então, falando de formas da equação, a equação da reta pode ser representada, apresentada de várias formas. Bom, ela pode aparecer na forma geral, ela pode vir reduzida, ela pode vir de forma segmentária e ela pode vir também na forma paramétrica. Curiosos! Hoje a gente vai estudar as duas primeiras, que são as mais usuais, tá? E a gente vai ficar por aqui mesmo, usando a geral e a reduzida, certo? Certo. Vamos lá então, a equação geral da reta, mas como eu chego nessa forma, né? Então essa forma aqui é a forma geral da reta, ax mais by mais c igual a 0. Mas a gente pode construir a equação geral da reta utilizando duas maneiras, vamos ver. Vocês conseguiram aprender lá a parte de matrizes? Se sim, é uma maneira. A outra maneira é bem prática, porque eu encontro o coeficiente angular da reta, tendo os dois pontos, né? Vou encontrar esse coeficiente angular e vou montar a equação na sua forma. Y menos o YA igual ao coeficiente angular vezes x menos xa. Tá dividindo, vai passar multiplicando. Então vai ficar o coeficiente angular vezes tudo isso, tá certo? Então, com isso, a gente vai ver na prática como funciona, né? Então, a gente tem y menos ya é igual a m, x menos xa. Vamos ver? Olha lá. Escreva nas formas... Fala aí, professor Moura. Escreva nas formas reduzida e geral a equação da reta que passa pelo ponto A, 4 e 5, e tem coeficiente angular menos 1. Aqui ficou fácil porque ele já deu o coeficiente angular. Então esse mzinho vale menos 1. E esse aqui é o x do A e o y do A. Isso. E o outro y e o outro x? Vão ser os valores que vão ficar nas minhas variáveis. Senão não é uma equação, né? Isso, temos que deixar em aberto, né? Beleza. Então vamos lá. Y menos o y do A, 5. É igual ao m, que é menos 1, vezes x menos xa. O x 4. continua x e o xa é 4. Beleza. Vamos fazer agora as devidas contribuições aqui, né? Isso aqui é um chuveirinho, não é? Podemos multiplicar, vamos lá? Vai ficar ali y menos 5 igual a menos 1 vezes x menos x. Isso, menos 1 vezes x menos x. Mais 4 vezes 1, 4. Se a gente jogar tudo para o lado do primeiro membro... Eu vou ter a equação geral. Isso, igualar a 0, ó. Cadê aqui? Equação geral, ó. Tudo no primeiro membro igualado a 0 é a nossa forma geral da reta, tá? Então, vamos lá. Y mais x menos 5 menos 4 igual a 0. Podemos melhorar ainda, né? Y mais x menos 9 igual a 0. Essa é a equação geral. E a reduzida? E a reduzida? Só deixar o y igual a tudo aquilo lá? Isso mesmo. Função? Essa aqui é a geral, tá? Eu troco a caneta, ninguém troca. Não sei o que está acontecendo com esse negócio. Vai lá. Essa é a E tu clicou no azul, vê o vermelho escuro. É, assim mesmo. A reduzida, então, né? Como que a gente vai fazer? Isola o y. A reduzida... Então, a gente vai isolar o y e passa o restante para o outro membro, né? Então, o y vai ser igual a 9 menos x, para ficar... Tanto faz, né? Menos x mais 9. Perfeito. É uma função do primeiro grau? É, isso mesmo. Legal. Legal, né? Então, por aí a gente já vai vendo como funciona as equações da reta, tá bom?
Vamos lá, primeira maneira, a gente também pode, através de uma matriz quadrada, formada pelos pontos pertencentes à reta, também conseguimos aí fazer a equação, né? Montar a equação. Eu acho que essa é a segunda, né? A primeira foi através do ponto e do coeficiente. Então, com a matriz também vai ver, olha lá. Na prática já aprendemos matrizes determinantes. Exemplo de número 5, vamos lá. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A, que é 2 e menos 1, e B, que é 0 e 2. E aqui a gente vai ter que usar o nosso regra de Sarri, né? Será que vai dar tempo? Dá. Senão a gente pode fazer depois também. Então dá tempo. Dá tempo? Vamos ver aí pra frente o que temos. Equação reduzida, já falamos, fizemos lá Vamos mostrar aqui rapidinho, aí qualquer coisa a gente volta ali, ó. A equação reduzida, então, ela significa o quê? Lembra da função afim? Sim. A equação reduzida é quando a gente isola o y, que é o mesmo que f de x, e deixa a galera do outro lado ali, né, no segundo membro, trazendo aí a solução na forma de uma função afim. É só você lembrar que na equação geral fica igual a 0. Todo mundo no primeiro membro igual a 0. Na função afim vai ficar y igual ao meu x mais b. E aí esse A, olha que legalzinho aqui, esse A já é o meu próprio m, já é o meu coeficiente angular, tá certo? Então, né, se a gente tem uma equação na forma geral, para deixar ela na reduzida, basta isolar o y. Vamos fazer aqui? Vamos lá. Olha lá, então a gente tem que isolar o y, então todo mundo que tem y a gente deixa no primeiro membro, e o que não tem passa para o segundo membro. Menos 2x vai ficar? 2x. Lembrando, quando ele muda de lugar, ele muda também a sua operação. Isso, menos 6 vai passar para outro membro, mais 6. Então, só que aqui eu tenho 4y, né? Eu ainda quero só y. Então, eu tenho que estar multiplicando, eu tenho que passar dividindo. Beleza? Podemos deixar assim ou ainda melhorar, né? Ou seja, dividir esse 4 para os dois, né? Para duas frações. Ó. Esse 4 serve para cá e esse 4 também serve para cá. Aí eles estão bolados, né? Professores, pelo amor de Deus, tava tão simples até a aula anterior, começou a complicar. Não, mas essa separação aqui também ela ajuda bastante a você enxergar os coeficientes angular, não é? E tem um outro coeficiente, que eu vou falar agora não, mas tem também um outro Tem. ali. Esse 4 serve para o 2x e esse 4 serve para o 6. Então, a gente pode separar. Ou seja, né, y é igual 2 e 4, dá para simplificar por 2, né? Vai dar 1x sobre 2. 6 sobre 4, 3 sobre 2. Dá para a gente simplificar. Beleza. Então, o meu coeficiente angular aqui, ó, se perguntar quanto vale o teu m? O nosso m é igual ao a da função do primeiro grau, que é 1 sobre 2. É quem acompanha o x. É meio, é 0,5, né? Então, isso aí a gente consegue isolando o y, tá bom? Perfeito. Beleza, beleza? Beleza. Dá tempo, será, de voltar naquele lá e a gente fazer a regra de Sarri ali? Vamos lá? É rapidinho. Aqui, né? Isso. Então, vamos lá. No lugar do x e do y, fica x e y, porque a gente precisa de uma equação. Então, nos outros valores que a gente vai fazer, x do a, enfim, né? Então, temos x e y, o 1 também vai permanecer. Quem é o x do a? É 2. 2. Quem é o x do b? 0. 0. Quem é o y do a? Menos 1. Quem é o y do b? 2. 2. E agora vamos lá para a nossa regra de Sarri, né? Repete as duas primeiras colunas. Repete as duas primeiras colunas, x, 2 e 0, y menos 1 e 2. E vamos partir solução, né? Agora é hora das multiplicações. Vamos lá. X vezes menos 1 vezes 1, menos x. Agora aqui, y vezes 0, 0. Então não precisa nem colocar, né? Isso. Mais 2 vezes 2? 4. Vezes 1? 4. 4. Tudo isso menos a diagonal secundária. Vamos de amarelinho aqui agora. Aqui, ó. 0 vezes tudo isso é 0. Não precisamos colocar. 2 vezes 1, 2 vezes x? 2x. 2x. E aqui, y vezes 2, 2y vezes 1? 2y. 2y positivo. Isso tudo igual a? 0. 0. Vamos melhorando aqui, então?
Vamos resolvendo aí agora. Menos x mais 4 menos 2x menos 2y igual a 0. Vamos lá, jogar todo mundo para cá, né? Fazer as devidas considerações. A gente pode juntar aqui quem é semelhante, né? Então, eu devo 2x, eu devo 1x, eu devo 3x. Menos 2y mais 4 igual a 0. Equação geral da reta. Essa é a geral da reta. Lembrando que a reduzida, a gente precisa isolar o y. Tá certo? Beleza. Equação geral. Treinem depois o isolamento, né? Para tentar achar a reduzida. Certinho, certinho até aí? Então, é assim, ó, é um processo, tá? Tudo que é novo, olha aqui, vamos conversar um pouco. Tudo que é novo às vezes causa uma certa né, resistência. Uma resistência, um desconforto, né, um medo, mas é normal. Tudo tranquilo. A gente continua falando de coordenadas de ponto, a gente continua usando o XA, o XB. Agora, gente, faz as suas anotações aí, o seu resuminho vai precisar, tá? A unidade 2 é um pouquinho mais pesada, né? Que a unidade 1 ela é a parte da estatística e da matemática financeira, bem abordada assim, em cotidiano, na nossa vivência, fica mais fácil, né? Agora aqui, a gente tem uma parte um pouco mais abstrata da matemática, mas que a gente enxerga ela aí no plano cartesiano. Mas é bom ir anotando qual é a equação do ponto médio, qual é a equação da distância entre dois pontos, qual é a equação da nossa querido coeficiente angular, e assim a gente vai pontuando as necessidades para vocês fazer. Se você fizer esse resumo, vai ficar muito mais fácil na hora das atividades de sala e depois na hora de estudar, certo? Beleza. Beleza? Brincando com os números. Rapidinho. Ai, vamos, rapidinho, vamos lá. Pera aí, volta aqui, lá, nós chegamos lá já. Brincando com os números, qual é a perguntinha da aula de hoje? Olha lá. Quanto é meia hora e meia? Meia hora e meia? É meia hora? Que horas são? É uma hora do lanche. Que horas são? Hora do lanche. Ou é 45 minutos? Quanto é meia hora e meia? Meia hora e meia. Meia hora e meia. Meia hora e meia. Tá com você. Hora das atividades de sala e resolver o nosso teste de raciocínio. Até já!